A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os meus irmãos. Mais uma live. Estamos iniciando aqui mais um culto de adoração ao nosso Deus nesse primeiro domingo do mês de julho. Vá entrando, vá se conectando. Convide aí algumas pessoas, alguns irmãos, para participar aqui conosco desta noite de ceia. Todo domingo, ou melhor, todo primeiro domingo do mês, nós fazemos a ceia do Senhor. Vamos fazer aqui mais uma ceia online. Mais uma ceia online. Glória a Deus. Dê a paz de Cristo, escreva aí a paz de Cristo nos comentários. Curta a nossa live, compartilhe, para que assim nós possamos ser abençoados e também abençoar a vida de outras pessoas. Jesus é bom, chegamos até aqui pela graça e misericórdia do nosso Deus. Quero saber aí quem são os irmãos que estão conosco. Meus pais já estão aí presentes, sempre fiéis aqui, participando e apoiando. Tem aqui irmão Jorge também, paz do Senhor. Estou dando aqui alguns minutos para que os nossos irmãos possam entrar. Pessoal aí da PIB Missões, cadê vocês? Nosso compromisso é estarmos todos os domingos às 18 horas aqui. Esse é o nosso compromisso. Compromisso com Deus em primeiro lugar e depois compromisso com a Igreja de Cristo na terra. Cadê os meus irmãos conectando, entrando aí na live? Para poder adiantar os irmãos que ainda não prepararam, prepara aí o primeiro, o segundo elemento da ceia, uma noite de comunhão. Os elementos são simbólicos. Se você não tiver um pedaço de pão, pode ser um pedaço de biscoito. Se você não tiver o suco de uva, pode ser qualquer outro suco. São elementos simbólicos. Não estamos diminuindo os elementos. Você pode substituir, entender que os elementos são simbólicos e participar, tomando posse aí da sua bênção, dizendo que você está em comunhão com o corpo de Cristo e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler aqui um texto, irmãos, para nós também não atrasarmos muito. Lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, a parábola da grande ceia. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Glória a Deus.
Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos encontraram? E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Jesus, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Jesus, ele faz uso de uma didática particular, e a didática de Jesus é uma didática completamente diferente que nós estamos acostumados a ver nos dias de hoje. Ele vai fazer uso das parábolas. E as parábolas nada mais eram do que histórias que Jesus contava para os discípulos e para as pessoas, a fim de que eles pudessem conseguir entender com facilidade a mensagem do reino de Deus. E aqui, Jesus ele vai contar a parábola da grande ceia, né? Jesus ele vai trazer uma instrução muito importante, porque logo no versículo 15 vai dizer: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. O pão era um dos alimentos mais importantes da sociedade judaica. Me parece que o pão ainda é um elemento de notoriedade até os dias atuais. E aí Jesus ele vai dizer, bem-aventurado, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. Já vislumbrando, né, que além do pão físico, Jesus Cristo ele tipifica, né, o pão espiritual, o pão vivo que desceu do céu. E aí, todos aqueles que se alimentarem do pão vivo jamais voltarão a ter fome na questão espiritual. E aí a Bíblia ela vai, né, trazer essa narrativa aonde Jesus continua contando uma parábola, e aí ele vai começar a história. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitas pessoas, sendo que na hora de ceia ele mandou o seu servo, o seu criado, convidar as pessoas para participar daquela ceia. Observe que nós temos aqui no versículo 18, no versículo 19
e no versículo 20. Nós temos 3 versículos onde as pessoas que haviam sido convidadas para esta ceia começaram a dar desculpa para não ir participar daquele banquete preparado por aquele homem. O primeiro vai dizer que tinha comprado um campo e não podia participar da ceia. O outro vai dizer que comprou 5 juntas de bois e não podia participar da ceia naquela hora. E o outro vai dizer que casou e que também não poderia estar indo naquele banquete. Com isso, irmãos, nós percebemos que existem muitas pessoas que estão dando desculpas para Deus. Assim como as pessoas que haviam sido convidadas para aquele banquete começaram a dar desculpa para não participar do banquete com o seu Senhor, creio eu que vai ser naquele grande dia da mesma maneira. Jesus ele vai preparar um banquete espiritual para os salvos e remidos no sangue dele, e muitos serão convidados, mas só vão conseguir o passaporte para participar da ceia com o Cordeiro aqueles que tiverem entregue a sua vida a Cristo e aqueles que tiverem convicção da sua salvação. Para que possamos ter acesso à ceia do Cordeiro, precisamos tomar decisões hoje. Precisamos decidir mudar de vida. Precisamos decidir que temos um chamado e não podemos perder tempo com mentiras, não podemos perder tempo com brincadeira, não podemos perder tempo enganando pessoas, nem muito menos manipulando a fé de ninguém. Jesus ele vai nos trazer um convite para que possamos estar sempre dizendo sim ao seu chamado. A Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama. Em alguns momentos, ele vai dizer não para nós. Em alguns momentos, ele vai permitir que passemos por alguma provação, a fim de que cresçamos na nossa fé, a fim de que possamos estar aumentando a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. E Deus quer que nós nos aproximemos dele com coração sincero, com coração contrito, porque a Bíblia diz lá em Salmos que não tem como Deus desprezar um coração sincero e um coração contrito. Aí você vai falar assim: pastor, mas eu sou uma pessoa imperfeita, eu sou um pecador, eu sou falho. Mas a Bíblia vai dizer que o médico veio para os doentes e não para os sãos. O reino de Deus é formado de pessoas imperfeitas mesmo. O reino de Deus é formado de pecadores mesmo, mas pecadores que foram libertos, conforme está escrito em João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? O apóstolo Paulo também vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Então, antes da pandemia, as pessoas tinham desculpa para poder não estar indo aos cultos, tinham desculpas para dizer que não tinha tempo para cultuar a Deus, tinham desculpas para apresentar, dizendo que não dava para poder trabalhar no reino porque tinha muito trabalho, tinha muito isso, muito aquilo. Agora, nós fomos freados no nosso ritmo de vida e Deus está trazendo uma reflexão a todo aquele que quer ter uma consciência plena do Evangelho, para que assim possamos entender qual o propósito que Ele tem nas nossas vidas. O que de fato Ele quer da igreja nesse tempo é que nós nos santifiquemos, é que nós nos preparemos e que nós possamos estar sempre
cumprindo o seu ide, né? Jesus disse que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então precisamos estar sempre cumprindo o ide de Jesus, né? Mas antes de irmos, nós precisamos estar vindo até Ele. Antes de irmos, precisamos vir até Ele, né? Precisamos estar com Ele, precisamos estar vivendo a sua palavra e não estar sabotando a nossa vida espiritual. Pessoas sabotam a sua vida espiritual, achando que enganam a igreja, achando que enganam o pastor, mas Deus conhece a vida e o caminho de cada um, e Deus que olha para o nosso interior. A Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração e nos conhece, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. De longe, Ele consegue entender todos os nossos pensamentos e alcançar todas as intenções do nosso coração. A Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra de Deus, essa palavra que nós estamos pregando aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para poder discernir as intenções e os desejos do nosso coração. Então, é o Espírito Santo e a palavra de Deus que faz com que nós possamos olhar para dentro de nós, faz com que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e assim a gente consegue corrigir a nossa rota, né? Corrigir a nossa vida, corrigir o nosso caminho. Por quê? Porque somente corrigindo o nosso caminho, somente repensando na nossa trajetória de vida, é que a gente vai conseguir estar agradando a Deus e assim tomando posse a cada dia mais da nossa salvação. Então não adianta nós termos uma vida de engano, não adianta nós darmos desculpa, não adianta mais nós sabotarmos, porque, irmãos, depois de tudo isso que nós estamos passando, né? Depois do isolamento social, depois da igreja estar alguns meses com a sua porta fechada, isso só aconteceu porque Deus permitiu, ok? Então, depois de tudo isso, se nada tiver mudado na nossa vida, se nada mudar na vida da igreja, é porque de fato existe alguma coisa errada. Então vamos parar de dar desculpas, né? Vamos estar reconhecendo, se é fraqueza, vamos reconhecer a nossa fraqueza, né? Se é alguma tristeza, vamos reconhecer a nossa tristeza. Se nós precisamos de ajuda, vamos buscar ajuda em quem pode nos ajudar. Mas não vamos sabotar a nossa vida espiritual. Não vamos sabotar o nosso Deus. Não vamos nos enganar dizendo que está tudo bem, quando na verdade sabemos que não estamos conseguindo nem exercer a nossa devocional para Deus. Então vamos lutar contra as desculpas. Vamos lutar contra tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. Vamos lutar, irmãos, contra tudo aquilo que não provém de Deus, contra tudo aquilo que quer quebrar a nossa aliança com Todo-Poderoso, contra tudo aquilo que quer quebrar o elo da nossa comunhão, da igreja, dos irmãos, porque precisamos estar juntos. A Bíblia diz que uma casa dividida não tem como subsistir. Precisamos estar unidos, precisamos estar juntos. Somente dessa maneira nós conseguiremos avançar e conseguiremos vencer todas as hostes espirituais da maldade. Pois bem, quando o Senhor da parábola percebe que ele tinha demandado todo o esforço, toda uma dedicação, ele ficou frustrado, ele ficou decepcionado, porque ele teve um planejamento, ele teve gasto, ele teve que organizar um banquete, e aí na hora não apareceu ninguém para poder participar da ceia. Irmãos, quando nós sofremos decepções e frustrações, somente o Espírito Santo de Deus é capaz de curar esses sentimentos negativos e nos levantar novamente. Eu conheço pessoas que tiveram a sua vida espiritual
e emocional abalada por causa de uma decepção, por causa de uma frustração. Mas Deus está dizendo para cada um de nós, vamos passar por isso, vamos tentar manter o equilíbrio emocional, vamos tentar entregar para Deus todas as nossas decepções e frustração, porque nós somos atacados na área em que nós precisamos de mais crescimento. Deixa eu dar um exemplo. Se você está orando a Deus, para Deus poder te dar domínio próprio, que é um dos gomos do fruto do Espírito, você precisa passar por situações estressantes a fim de que você desenvolva esse domínio próprio, né? Deus não nos dá o domínio próprio. Ele permite que passemos por situações para que possamos desenvolver o domínio próprio. Se você está pedindo fé, ok? Que é um outro gomo do fruto do Espírito, Deus não vai te dar fé. Deus vai permitir que você passe por situações onde a sua fé vai ser desenvolvida, ok? E assim a sua fé vai aumentar, assim você vai conseguir ter um manejo no mundo espiritual através do exercício da sua fé. Então Deus, ele vai treinando os seus servos, ele vai treinando os seus filhos para que possamos desenvolver habilidade que ainda nós não temos, mas que temos que orar. E assim Deus vai estar treinando a nossa vida, vai permitir que passemos por situações e assim vamos conseguir adquirir, né, os frutos, ou as qualidades, ou as habilidades que precisamos para serem aplicadas no seu reino. Olha o que a Bíblia vai dizer, que aquele pai de família, aquele senhor ficou indignado. E aí ele vai dizer para o seu servo, sai depressa pelas ruas e pelos bairros e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E assim fez. Aquele servo saiu nas ruas, começou a convidar as pessoas que eram desprezadas pela sociedade. O banquete inicialmente era para um grupo de pessoas, mas esse grupo de pessoas não quis participar do banquete, né? Eles foram dando um monte de desculpa para não participar daquele banquete, e assim, aqueles que estavam à margem da sociedade, né? Os defeituosos, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, esses foram convidados e a casa foi cheia, né, desse grupo de pessoas, e eles sim foram honrados e abençoados. Então, qual é a lição que a gente pode tirar desse texto? Que Deus exalta aqueles que são humilhados, né? Que Deus abate aqueles que são soberbos, aqueles que são arrogantes, aqueles que dizem que não podem, aqueles que dizem que podem, aqueles que dizem que não precisam, aqueles que dizem que sabem de tudo. Em algum momento pode florar algum ar de arrogância e de soberba por parte destes, e aí Deus vai trabalhando na vida dessas pessoas, Deus vai abatendo a vida delas, até que elas possam se tornar humildes e se quebrantar nas mãos do oleiro, né? E aqueles que são marginalizados, aqueles que ninguém dá absolutamente nada por eles, né? É a contracultura, a cultura do mundo, é o evangelho de Jesus. Jesus investe na vida daqueles que são desprezados, Jesus acredita na vida daqueles que são menosprezados, Jesus abençoa aqueles que os homens não querem abençoar. Sabe por quê? Porque Deus pensa de uma forma diferente da maneira que pensamos. Deus age de uma forma diferente da forma que pensamos. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, né? E Deus, Ele age de uma forma completamente diferente da forma que nós pensamos. Eu queria fazer um convite para você, então, nessa noite. Eu queria que você participasse dos banquetes espirituais que Deus te dá a oportunidade. Eu queria que você assumisse um compromisso com Deus, porque se você assumir esse compromisso com Deus,
você vai assumir o compromisso com homens, você vai assumir o compromisso com a igreja de Cristo. Nós não pregamos denominação, nós não pregamos religião, pregamos o evangelho, que são as boas novas de salvação para todos aqueles que acreditam, para todos aqueles que querem viver um evangelho puro, um evangelho simples, um evangelho que de fato move as nossas vísceras e nos transforma de dentro para fora. Esse evangelho que nós pregamos, esse evangelho que nós cremos, que é o poder de Deus para a transformação de vidas, que é o poder de Deus para a libertação de almas, para a libertação de cativos, para a libertação de pessoas que estão acorrentadas pelos poderes emocionais e pelos poderes espirituais. A Bíblia vai dizer, então, que nós temos que estar participando da ceia do Senhor, e eu queria que você já pegasse aí os elementos da ceia, né? Os elementos da ceia, aonde Jesus vai se reunir com seus discípulos. Nós falamos aqui nessa palavra sobre a parábola da grande ceia, mas a Bíblia vai apresentar para cada um de nós a última Páscoa, que foi a última ceia que Jesus participou com os seus apóstolos. Jesus, ele vai então pegar o pão, ele vai partir e ele vai dizer: fazer isto todas as vezes em memória de mim. E aí a Bíblia vai dizer também que depois, né, ele vai pegar o cálice e vai dizer que este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. A grande beleza, né, de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, dele ter sido crucificado, é que ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós lembramos desse pedaço de pão como sendo uma lembrança do sacrifício que Jesus fez por nós, aonde era para nós sermos crucificados. Ele deu o seu único filho para morrer por cada um de nós naquela cruz. O Evangelho vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que ele morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e nesta noite estarmos aqui, olha, lembrando desse grande feito que Jesus fez pela humanidade. E nós temos que agradecer. Portanto, agradeça a Deus pela sua salvação, agradeça a Deus por você estar com vida hoje, agradeça a Deus por você estar sendo obediente a essa ordenança, a este memorial, né? Porque muitos gostariam de estar nas suas casas, participando desse memorial, mesmo que através da internet, mesmo através da rede social, e infelizmente não podem. E a gente pode também dizer que, em contrapartida, existem pessoas que poderiam participar, está aqui conectado junto conosco, está aqui participando, né, desta palavra abençoada, mas por algum motivo estão dando desculpas, né? Como esses homens deram desculpas, estão apresentando aí as suas falácias para Deus, mas Deus conhece o desejo de cada um, Deus conhece as limitações de cada um. O nosso objetivo nesta noite, e bom seria que todos aqueles que pudessem estar aqui com a gente se conectassem, né? Estabelecesse uma rede de amizade, de comunicação, né? Assim como alguns irmãos estão aqui participando com a gente. Mas Deus sabe de todas as coisas, ok? Se você pegou o primeiro elemento aí, a minha oração é que o Espírito Santo fortaleça a sua vida. A minha oração é que Ele te abençoe de uma forma poderosa e assim você possa continuar fazendo a diferença, né? Aonde Deus te colocar, aonde Deus te plantar, que você possa ser uma bênção. Assim como Abraão recebeu aquela palavra, se tu uma bênção, Deus também está falando para cada um de nós. Vamos continuar sendo bênção nas mãos dele
e fazendo a diferença, ok? Aonde Deus nos colocar. Você pode comer então o primeiro elemento. Deus te abençoe. Aleluia, quem está participando, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Dá uma cena aqui pra gente. Suco de uva representa, eu já disse aqui, o sangue de Cristo vertido na cruz. Suco de uva não nos confere graça, não nos deixa mais santo, ok? Mas é um elemento simbólico, onde nós nos alegramos aqui nesta noite. Minha esposa, junto com a minha filha, não pôde estar aqui participando comigo, mas glória a Deus, eu estou aqui junto com os irmãos. Numa próxima oportunidade estaremos juntos, participando aqui desse momento especial da igreja. Deus renove as suas forças, te dê uma semana abençoada, frutifique, ok? Frutifique. Não faça acepção de pessoas, não julgue, não critique. Vamos aceitar o convite de Deus para as nossas vidas aqui hoje. Você pode beber o suco? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Quem está feliz com Jesus, dá um brado de vitória, dá um amém bem forte aí, igreja. Diz que você está firmado em Cristo Jesus. Diz que não tem mais nenhuma condenação. Ó, com esse ato simbólico, nós estamos dizendo que o diabo perdeu. Com este ato simbólico, estamos dizendo que o diabo não tem vez na nossa vida, que ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus e nós somos mais do que vencedores. Temos que acreditar e tomar posse da nossa bênção e da nossa vitória, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Chame aí a sua família, reúna os seus. Pai eterno, nós te louvamos mais uma vez pela sua presença nas nossas vidas. Eterno Deus, continua fortalecendo, meu Pai, os nossos passos, alegrando o nosso coração, nos enchendo com a tua presença. Pai amado, que possamos viver a tua palavra, que possamos ser pessoas maduras, que possamos entender o seu propósito, que possamos estar alinhados com o reino dos céus, que possamos frutificar na tua presença. Meu Deus, repreendemos toda ação do diabo em alguma área da nossa vida, que as frustrações, que as decepções, que as mágoas, que as dores possam estar sendo curadas por ti nesta hora. Meu Deus, visita cada um dos irmãos que estão aqui comigo, que eles possam ser tocados e abençoados por ti. Pai amado, abra a porta, manda a resposta. Espírito Santo, aumenta a fé, tira a dúvida do coração. Jesus amado, abençoa esta família, abençoa este lar. Espírito Santo de Deus, age poderosamente no sobrenatural. Tu continua sendo o mesmo Deus, tu não mudou. Pai amado, assim como operaste muitos milagres, meu Deus, opera milagres aqui nesta hora. Se tem alguém participando desta oração, meu Deus, que tu possa abençoar. Opera um milagre, Pai querido, sobre esta casa, sobre esta família. Meu Deus, fortaleça a tua igreja cada dia mais. Abençoa os meus irmãos. Deus querido, nos revela o teu querer. Mostra-nos a tua vontade. Pai amado, nós nos humilhamos da tua presença. Nós nos quebrantamos aos seus pés. Dizemos que sem ti nada podemos fazer. Pai amado, tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe.
Tu és o Deus que transformou a água em vinho. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que operou milagres. Tu és o Deus que ressuscitou Lázaro. Por isso nós te clamamos, Pai. Continuamos protegendo contra as epidemias. Continua abençoando a nossa saúde. Pai bendito, repreenda, meu Deus e meu Pai, tudo que está preso, tudo que está atado. Pai eterno, joga por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que os portais espirituais possam ser abertos. Que a nosso lar possa ser repleto da sua presença. Que os teus anjos possam estar acampados ao nosso redor, para nos guardar, para nos proteger. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Abençoa o nosso deitar e o nosso levantar. Continua aperfeiçoando o teu poder, meu Pai, nas nossas fraquezas. E glorifica o teu nome a cada dia mais. Que possamos diminuir, que tu possa crescer. Que possamos, Pai, nos esconder e tu possa aparecer. E assim o teu nome possa estar, meu Deus, sendo divulgado pela face da terra. Abençoa o Parque das Missões. Abençoa os bairros que os nossos irmãos moram. Pai amado, abençoa a nossa cidade. Abençoa, Pai, as autoridades constituídas. Espírito Santo, nos dá um tempo de paz, um tempo de bonança. Glorifica e exalta para que todos possam saber que Tu és poderoso para assumir o controle de toda a situação descontrolada. Muito obrigado. Mais uma vez, é o que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Você possa ter um final de domingo abençoado. Louva a Deus pela vida desses irmãos. Muito obrigado, tá? Pela vida de vocês. Vocês são importantes para Deus. São especiais para mim. Estamos orando aí para vermos o melhor momento para voltar com os nossos cultos presenciais. Próxima quarta-feira, 19 horas, culto de adoração através da live aqui. Participe adorando a Deus, coloque os louvores na sua casa. Na sexta-feira, 21h30 horas, Pandemia da Palavra. E no domingo que vem, novamente às 18 horas. Tá? São aí as nossas programações. Que você possa curtir essa live, possa escrever aí nos comentários e possa compartilhar, tá bom? Faça a sua inscrição no Face, no YouTube da PIB das Missões. YouTube PIB das Missões. Se inscreva lá, tá? E nos ajude também nessa outra rede social. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, e as suas doces e meigas consolações superabunde na vida de todo o povo que vai morar no céu. E você diz, amém.